pessoal, eu sou a professora Cíntia, bem-vindos ao canal e vamos para mais uma correção aí do PET. Vai ser a semana 3 do PET do 7º ano do ensino fundamental no conteúdo de matemática. Eu já inicio o vídeo pedindo a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo aí com os colegas e vamos para as questões. Bom, então estamos aqui com a semana 3, né, trabalhando com cálculo de área, estimativa, né, de medidas, e a questão 1, ela fala que deseja-se calcular a área de 3 figuras em malhas diferentes. Então temos a figura A malha utilizada é uma malha quadriculada, então nós temos quadrinhos aí, né, formando essa malha. A figura B está desenhada em uma malha triangular. Então, temos vários triângulos aí formando esta malha. E a figura C em uma malha hexagonal. Então, nós temos vários hexágonos, né? São essas figuras com 6 lados, que formam aí a malha da figura C. Então, a forma da malha determinará a unidade de medida a ser utilizada. Então, aqui a unidade de medida são esses quadradinhos, né? Aqui os triângulos e na figura C os hexágonos. E aí pede para a gente responder as questões. Então, qual que seria o primeiro passo para resolver o problema? Ou seja, qual que seria o primeiro passo para a gente conseguir determinar a área de cada uma das figuras? Bom, então como nós temos figuras desenhadas em malhas, né? O primeiro passo aqui para resolver, tenta aqui uma possível resposta. Essa questão você pode responder com as suas palavras, mas uma primeira maneira seria contando todas as partes da figura, né? As partes que determinam essa figura. Então, na figura A, por exemplo, a gente poderia contar quantos quadrinhos desse, né? Quantos quadradinhos aqui formam a figura. Seria uma forma de determinar a sua área. Na figura B, nós contaríamos quantos triângulos desses formam essa figura sombreada. E no caso da letra C, quantos hexágonos, né, formam a área sombreada aqui que determina essa figura. Então, é uma possibilidade aí de resposta, né? Contando todas as partes que aí delimitam, né, a imagem, que estão dentro aí da área delimitada em cada imagem sombreada dessa. A letra B diz para determinar uma maneira de obter quantidades inteiras na malha. Então, a gente poderia determinar as partes inteiras juntando as partes que estão fracionadas. Vamos ver um exemplo aqui, olha, na letra A, se a gente vai perceber que tem quadrinhos inteiros formando aqui a figura, né? Mas não só esses quadrinhos inteiros, nós temos partes aí da figura, como por exemplo aqui, olha, que a gente não tem um quadrinho inteiro, né? Formando ela. Aqui, por exemplo, aqui embaixo, por exemplo, olha, a gente tem só a metade de um quadradinho, tem um triângulozinho aqui. Então, a gente juntando essas partes fracionárias, então essas duas partes aqui, olha, dá uma parte inteira, né? É uma forma aí da gente conseguir estimar a área dessa figura. Então, juntar essas partes fracionadas seria uma maneira. A letra C pergunta como é possível contar com segurança quantas unidades cabem em cada figura. Então, seria contabilizando as partes, né? Tanto as partes inteiras quanto as partes fracionadas, né? Os pedacinhos que estão aí. Então, é uma resposta possível também. A letra D pergunta que, será que imaginando cortes na figura a solução não é mais fácil? A gente pode dizer que sim, é uma forma mais fácil, né? A gente pode transformar ela em figuras conhecidas com características que a gente já conhece. Então, seria mais fácil de visualizar a resposta. Vou mostrar para vocês aqui também, ó. Então, aqui, por exemplo, voltando na figura A, ó, este pedaço aqui é justamente o que falta aqui. Então, se eu tirasse esse pedaço aqui, olha, e conseguisse transportar para cá, ó, seria mais fácil, né? Então, eu teria aqui um retângulo. Eu tô vendo aqui, olha, a figura completinha. Então, acho que é desse tipo de corte que eles estão falando. Se eu pego essa parte, tiro daqui e junto ela aqui, ó, eu passo a ver um quadradinho completo, ao invés de duas metades. Então, esses recortes que a questão se refere, né? Elas sim poderiam tornar a visualização aí, né, e o cálculo dessas áreas mais simples. Então, teria outra maneira de encontrar o resultado mais simples, por exemplo?
sobrepor a imagem, né? Então, dividir a imagem em polígonos que são conhecidos. Então, a gente transformar em quadrados, retângulos, círculos, triângulos, por exemplo, seria uma forma mais fácil, já que para essas figuras, né, essas figuras regulares, essas que a gente já conhece, nós sabemos determinar a área através das fórmulas, né? Então, se eu eu divido a figura em vários quadrados, vários retângulos, seria mais fácil de encontrar a área, porque eu conheço a fórmula para calcular a área dessas figuras. E a F pergunta, né? Só tem esta maneira de representar a solução? A gente já viu pela própria questão que não existe uma única maneira. Então, tem vários caminhos. A gente está falando de uma figura que não é uma figura regular, não é uma figura conhecida, que está sobre uma malha. Nós podemos traçar estratégias para determinar a área. Um outro exemplo aqui, olha, a gente poderia, por exemplo, determinar a área total dessa malha e subtrair as partes em que não foi colorido, em que não foi colocado um desenho. É uma outra estratégia, por exemplo. Então, aqui, se eu consigo determinar o tamanho dessa malha, né, e vou contando aqui o que está externo, aquilo que não foi colorido, a diferença da área total menos a área que não foi utilizada para o desenho, o que sobra seria a área do desenho. Então, é uma estratégia também, é uma possível solução. Então, a gente vai responder ali que não é uma única forma de resolver, né? Então, vocês podem pensar aí em estratégias, como você resolveria a questão. Então, o que tem aqui são algumas possíveis respostas. Você pode dar uma pausa aí, dar uma olhada nessas respostas ou ver qual resposta você acha, qual estratégia você acha que seria mais útil para determinar a área dessas figuras, ok? A questão número 2 pede para a gente observar as figuras. Então, nós temos aqui algumas figuras sombreadas e esses quadrados aqui embaixo, né? Figura A, B e C. Aí pergunta, será que as figuras em cinza têm a mesma área das figuras A, B e C, respectivamente? Ou seja, são equivalentes? Monte estratégias e tente formar quadrados com as peças. Bom, então, novamente, você pode aí pensar em diferentes formas de resolver essa questão. Nós vamos contar a quantidade de quadrinhos da área sombreada e verificar se elas são equivalentes à área das figuras, ou seja, se o número de quadrinhos que forma essas figuras sombreadas coincide com o número de quadrinhos de cada uma das figuras. Olhando aqui para as figuras, a gente pode determinar a área dela contando a quantidade de quadrinhos. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4. Em todas elas, nós vamos ter quadrados aí 4 por 4. Ou seja, a área delas, a quantidade de quadradinhos em cada uma, vai ser 16. Nós vamos verificar se nas figuras sombreadas, nós também temos 16 quadrinhos no total. Então, vamos começar aqui pela primeira. Vamos contar o que está inteiro. Então, aqui nós temos, olha, 1, 2, deixa eu aproximar aqui para ficar mais fácil visualizar. Então, 1, 2, aqui tem 4, então tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadrinhos inteiros. Vamos ver o que está fracionado. Aqui tem metade e a metade, então dá mais um. Aqui também nós temos uma parte, juntando que isso aqui dá um inteiro, mais um inteiro. E juntando esta parte com esta partezinha aqui, eu tenho mais uma parte inteira. E ainda posso juntar esse pedacinho com esse pedacinho. Dá mais um inteiro. Então, nós temos 12, 13, 14, 15, 16. Então, no total, nós temos aqui também 16 quadrinhos. Então, no primeiro exemplo aqui, ok, né? A figura sombreada é equivalente à figura 1. Então, aqui sim, é equivalente. Vamos ver no caso aqui da segunda sombreada, se tem também 16, como na figura B. Então, vamos começar contando os inteiros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos ver se as partes que estão picadas formam um inteiro, ó. Então, metade aqui com metade daqui, um inteiro.
metade aqui com essa metade aqui, mais um inteiro. Que nós temos mais uma metade com mais uma metade, dá um quadrinho inteiro. E metade com metade, um quadrinho inteiro. Então, ó, 1, 2, 3, 4 com 12, 16. Então, tá ok também. A figura sombreada é equivalente, né? A área dela é equivalente à área da figura B. Vamos ver se na figura C acontece a mesma coisa. Então, nós vamos contar os quadrinhos inteiros. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos ver se as partes aqui fracionadas formam um inteiro, né? Ó, então, ó, metade com metade, já achei mais um inteiro. Esta metade com esta metade, mais um inteiro. Esta com esta, tem mais um inteiro. Vamos ver o que mais está fracionado aqui. Esta mais essa, mais um inteiro. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 com 12, 16. Então, ok também. Então, nós podemos dizer que sim, né? Então, vocês podem responder aí que sim, né? As áreas das figuras em cinza são equivalentes às figuras A, B e C, respectivamente. Então, tá aí a nossa questão número 2. E aqui a estratégia que nós utilizamos, né? Questão número 3. O Mário resolveu substituir o revestimento de cor azul do chão da sua piscina. Porém, ele não sabia como fazê-lo. Ele esboçou, então, a sua vista aérea de uma malha quadriculada e começou a estimar a quantidade de azulejo necessária para substituir esse revestimento. Qual será a quantidade mínima de caixa de azulejo que ele deve comprar para executar a ação, considerando que cada caixa contém 2,5 metros quadrados de azulejo? Então, tá aqui a figura. Caso vocês tenham pegado aí o PET, gente, mas nos primeiros dias em que ele foi disponibilizado, pode ser que a figura não fosse a correta, tinha uma figura incorreta lá, mas isso já foi corrigido, então tá aqui a figura que representa a questão, né? Então esta malha aqui, olha, o que tá em azul é a estimativa dele do tamanho da piscina, e cada quadrinho desse tem 1 metro, né, de comprimento. Então cada um tem 1 metro quadrado, são quadrados, né? Então ele é 1 por 1. Cada quadrinho desse aqui corresponde a 1 metro quadrado. Então, vamos começar contando com o que está inteiro. Então, nós temos aqui, ó, eu vou riscando para a gente saber que a gente já contou. Então, na piscina dele, nós temos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós temos 12 quadrinhos aí completos. Então, a gente já sabe que já tem 12 metros quadrados. Vamos fazer estimativas, nós vamos aproximar aí, porque não tem aqui valores exatos, né? Mas aqui, olha, eu tenho a metade de um quadrinho e outra metade, então eu vou estimar mais um quadrinho inteiro, mais 1 metro quadrado. Aqui também, ó, mais metade aproximadamente, então mais 1 metro quadrado. Aqui nós temos uns pedacinhos, né? Não sei se dá para dizer que é a metade exata do quadrinho, mas como é uma estimativa e a gente quer saber a quantidade mínima, né, o mínimo que ele precisa comprar para não faltar, então nós vamos contar aqui com metade. Então, mais 1. E aqui eu vou colocar como mais a metade, então mais 1 metro quadrado. Lembrando que é uma estimativa. Então, nós vamos dizer que nós temos aqui aproximadamente, olha, 12, 13, 14, 15... 16 metros quadrados aí na piscina dele. Eu pensei até se podia ser aqui só um quarto, né? E juntar e dar tudo 1 metro só e ficariam 15 metros quadrados, mas eu acho que o ideal aqui, o mais correto seria os 16 metros quadrados. Vou considerar aqui metade do quadrinho. Por quê? Se a gente está falando em revestir uma piscina, a gente vai, o que o Mário, né, deve fazer, acho que é Mário mesmo, né? É comprar a quantidade mínima. Então, é o seguinte, poderia sobrar um pouquinho de azulejo, mas não pode faltar, né? Então, ele tem aí uma estimativa de 16 metros quadrados de azulejo na piscina dele. Então, como cada caixa tem 2,5 metros de azulejo e ele precisa de 16 metros quadrados, nós vamos dividir o 16 por 2,5 para saber aí mais ou menos quantas
caixas ele teria que comprar. Como é que eu faço isso? Para dividir aqui, olha, eu acrescento um 0,16 e ando com essa vírgula para cá. Então, seria a mesma coisa que 160 dividido por 25. Tá vendo? Para andar com essa vírgula para a direita, eu acrescento um 0 aqui. Aí aqui vai caber 6. 6 vezes 5 dá 30, vão 3. 6 vezes 2, 12, com 3, 15. A gente subtrai aqui, dá 0, sobra 1, 0. 10 não divide por 25, eu coloco a vírgula e acrescento um 0. Vai caber 4. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 2, 8 e 2, 10, né? Então, aqui dá 100, dá 0. Então, seria 6,4. Mas dá para comprar 6,4 caixas de cerâmica? Não dá, né? Então, ele precisa de, no mínimo, a gente vai arredondar. 6 seria pouco, 6 não dá, ia faltar azulejo. Então, nós vamos estimar aí que ele precisa de pelo menos 7 caixas de azulejo. Vai sobrar? Vai, mas vai ser o suficiente para revestir a piscina inteira, né? No caso, como não pode faltar azulejo, a gente não pode arredondar para baixo, então a gente tem que arredondar para mais. Então, a gente vai aí colocando uma estimativa de 16 metros quadrados e ele precisaria aí de pelo menos 7 caixas de azulejo, ok? Questão número 4. A figura abaixo mostra as dimensões da frente de uma casinha de cachorro medidas em decímetros. A ideia é adesivar a frente dessa casinha utilizando uma folha de adesivo que mede 15 por 15 decímetros. Lembrando que apenas a porta, que tem a medida de 5 por 5, não será adesivada. Então, determine quantos decímetros quadrados no máximo essa folha de adesivo serão descartados, né, ao colocar em prática essa ideia. Então, dá a entender que, inclusive, esse telhadinho aqui vai ser adesivado, né? Se diz que só a porta que não. Então, vamos calcular as áreas aqui antes de pensar aí na quantidade de adesivo. Então, nessa fachada aqui, ó, ela tem 15 por 10. Então, essa área, né, vou chamá-la de área 1. Essa área 1, ela tem 15 vezes 10, que vai dar 150 decímetros quadrados. No caso do telhado, é um triângulo cuja base é 15, né? Olha, a base aqui ela coincide aqui com o lado do retângulo e a altura dele é 15, a altura desse triângulo é 15. Então, o triângulo eu vou chamar de área 2. Essa área 2 ela vai ser 15 vezes 5 dividido por 2. O que é a área do triângulo? A área do triângulo é base vezes a altura sobre 2, né? É isso que determina a área aí do triângulo. Então, nós vamos fazer 15 vezes 5, que dá 75. E esse valor dividido por 2 vai dar 37,5 decímetros quadrados. Aí tem a área da porta, que eu vou chamar de área 3, e eu vou colocar ela em vermelho porque ela vai ter que ser subtraída dos outros valores. Enquanto isso aqui eu vou somar, essa área aqui eu vou ter que subtrair. Então, a área da porta é uma área de 5 vezes 5, que dá 25 decímetros quadrados. Então, o que eu preciso fazer aqui? Somar essas duas áreas e subtrair da porta, né? Já que a porta aí ela não vai entrar. Então, se eu fizer aqui o 150 mais o 37,5, eu vou colocar aqui do lado para vocês verem. Então, nós vamos somar o 150 mais 37,5. Então, a gente coloca uma vírgula aqui para completar. Vamos somar. Então, aqui vai dar 5, vírgula embaixo de vírgula. Desce o 7, 5 com 3, 8 e 1. Dá 187,5. Desse 187,5, eu tenho que tirar a porta. Vou acrescentar com 0, né? Tenho que tirar os 25 metros da porta. Então, 5 menos 0, desce o 5, vírgula embaixo de vírgula. O 7 menos 5, olha, dá 2, né? 5 para 2, para 7, 2. Então, 7 menos 5, 2. 8 menos 2, 6. E aqui também, se quiser, a gente pode acrescentar com 0. Então, 1 menos 0, 1. Então, nós estamos falando em adesivar
162,5 metros quadrados. Aí a questão, ela já está dizendo que vai sobrar, quer saber quanto vai ser descartado, vai sobrar dessa folha adesiva. E por que isso? Porque o tamanho da folha adesiva, vou colocar aqui, ó, adesivo, é de 15 por 15. Então, esse adesivo, esta folha adesiva, ela vai ter esse tamanho aí de 15 vezes 15, que vai dar 225 decímetros quadrados. Mas nós já calculamos a área total e a gente já viu que a gente só vai gastar 162,5. Então, o que vai ser descartado? Vai ser os 225 menos o que nós achamos aqui de área, que é 162,5. Vou bloquear a vírgula errada, vou limpar aqui. 162,5. Subtraindo isso aqui, pessoal, vai dar 62,5, tá? Então, é só vocês subtraírem aí. Vai sobrar aqui 62,5. Então, vamos colocar nossa resposta. Então, vocês podem responder, né? Sobra 62,5 decímetros quadrados de folha adesiva. É a nossa questão número 4. Né? Vamos para a questão número 5. Ela diz o seguinte: não sei quantos convites distribuir para o evento do meu colégio. Eu preciso determinar quantos convites posso disponibilizar, de maneira que as pessoas tenham espaço para se acomodarem sentadas no chão e com condições de locomoção. Ao mesmo tempo, todo o espaço deve ser aproveitado. O esquema abaixo mostra o espaço, né, a região colorida, com as respectivas dimensões do pátio onde ocorrerá o evento. Então, ele traz as dicas. O ambiente deve conter 3 pessoas por metro quadrado. Então, 3 pessoas por metro quadrado, a gente já pode determinar que respeita essa condição aqui, né? Colocando 3 pessoas por metro quadrado, cabe todo mundo sentado e com condições de locomoção. Pede para subdividir a figura em quadriláteros e triângulos conhecidos. É uma das estratégias que nós comentamos lá na primeira questão. Se eu tenho uma figura desconhecida, eu posso dividi-la em figuras que são conhecidas e aí eu posso calcular as áreas e depois somar tudo, né? E aí eu que falo, olha, calcule a área de quadrilátero ou triângulo encontrado e calcule a área total da figura, somando essas áreas que nós vamos encontrar aqui. E aí, descobrir o número máximo de pessoas que vão ficar nesse evento. Então, eu vou começar, olha, determinando essa área central. Vou mostrar para vocês. Olha, vocês vão pegar uma régua e vão fechar aqui, formando um quadrilátero, tá? Para a gente começar. Eu vou só mostrar um para vocês aqui, mas eu vou desenhar, para não gastar muito tempo, olha. Mas eu vou delimitar, usem a régua para isso, tá? Eu vou começar delimitando esse quadrilátero aqui, ó. Vou fechando aqui, vou mostrar para vocês a figura prontinha. Então, olha, desenhei um quadrilátero aqui. E eu também vou fechar os outros triângulos aqui. Tá vendo que a gente está formando alguns triângulos, né? A gente já formou, olha, 1, 2. E eu vou fechar aqui do lado também, que eu vou fechar mais um triângulo aqui, um aqui, um aqui e um embaixo. Vou mostrar para vocês. Então, tá aí a nossa figura toda dividida, olha, nós temos esse retângulo maior, nós temos esses 2 retângulos aqui do lado, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. Todas figuras conhecidas, nós vamos determinar aqui as medidas dos lados e calcular a área. Então, aqui, pessoal, baseado aqui nas informações e medições que nós temos, eu fui estimando a medida de cada uma dessas figuras. Então, por exemplo, nesse retângulo maior, esse valor total aqui é de 15 metros. Aqui eu pude estimar 13 metros. Olha, a gente vê que daqui tem 10. Por quê? Olha, eu tenho 20 no total. Tira 3 aqui, 3 aqui então, e 7 aqui. São 10 metros. Tá vendo? Então, eu fui medindo, subtraindo os valores, determinando essas medidas. Vocês vão olhando com calma, dê uma pausa aí que vocês vão conseguir identificar essas medidas, tá? Tentei dar uma adiantada porque o vídeo está ficando bem longo. E nós vamos calcular essas áreas agora. Então, vou começar com essa área maior, esse retângulo preto, cujas medidas são 15 e 13.
Então, a área do retângulo é base vezes a altura, como vocês se lembram. Então, para determinar essa área aqui, nós vamos fazer 15 vezes 13. Então, calculando, esta área interna aqui tem 195 metros quadrados. Vindo aqui, ó, a gente tem um triângulo que tem 3 por 3, 3 de base, 3 de altura. Então, a área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. Então, 3 vezes 3 é 9, dividido por 2 vai dar 4,5 metros quadrados. Nesse retângulo aqui, olha, a base é 3, a altura é 10. 10 vezes 3, 30 metros quadrados. O triângulo aqui vai dar a mesma coisa no daqui de baixo. Aqui também mede 3, tá? É 3 por 3, então vai dar 4,5 metros quadrados. Esse triângulo aqui, olha, ele tem 4 de altura e a base a gente também acha que é 4 aqui. Essas bases aqui são 4 e 6, por quê? Esse lado total, ele mede 15, como a gente viu, né? E aqui fala que essa parte que não tem figura, ela mede 5. Ela tem 5 metros aqui. Então, quando a gente vê aqui em cima, já tem 4. Então, a área desse triângulo aqui ela já está determinada, é 4 por 4. Se aqui é 4 e aqui é 5, e o total tem que dar 15, então sobrou 6 metros para o outro, tá? Então, aqui nós temos 4 vezes 4, 16, e 16 dividido por 2 dá 8 metros quadrados. Então, tudo que eu estou colocando em preto é a área. Aqui, esse outro triângulo é 6 vezes 6, 24, 24 dividido por 2 dá 12 metros quadrados. Aqui nós também temos um triângulo 3 por 3, nós já vimos que a área dele é 4,5 metros quadrados. O retângulo que tem base 3 e altura 6, 6 vezes 3, 18 metros quadrados. E por último aqui 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 2, 6 metros quadrados. Então, como nós calculamos a área aí separada de cada um, nós vamos determinar a área total somando esses valores em preto aqui. Então, para a área total, nós vamos ter esse 195 mais 30 mais 4,5 com 4,5 dá 9, mais 8, mais 12, mais 6, mais 18, né? Que é o outro retângulo, mais 4,5, que é esse outro triângulozinho aqui. Então, nós temos no total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 áreas, não é isso? Então, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tá certinho. Então, é só somar todos esses valores. Somando tudo isso, a nossa área total, que eu vou chamar de AT, vai dar 282,5 metros quadrados. Esse é o tamanho aí do pátio. O problema disse que cada metro quadrado cabe em 3 pessoas. Então, para eu saber quantas pessoas aqui cabem nesse espaço, eu vou multiplicar os 282,5 por 3, já que em cada metro quadrado cabem 3 pessoas. Então, 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 3 vezes 8 vai dar 24, vão 2. 3 vezes 2, 6. Com 2, 8. Então, nós vamos ter aí, é uma casa decimal, tá dando 847,5. Como a gente está falando em número de pessoas, então isso aqui não pode ser a resposta final, né? Então, nós podemos dizer que cabem aí no espaço, né? Ou o número de convites, ele pode estar aí entre 847 e 848 pessoas. Até dá para a gente arredondar para mais, né? Mas como está falando aí em ter espaço para locomover e tal, acho que o mais adequado é a gente arredondar para baixo. Então, nós vamos dizer aí que o número de convites é 847, ou seja, cabem 847 pessoas nesse espaço. E com isso, a gente finaliza aí a nossa questão, finaliza a semana de correção e em breve a gente tem o lançamento da semana 4. Eu espero vocês lá. Bons estudos, até a próxima!